queridos e queridas, a paz do Senhor. É uma alegria nós estarmos aqui todos os sábados, eu e a pastora Sara, revezamento semanal, trazendo curiosidades bíblicas. Sabe, a própria palavra diz que o conhecimento e a sabedoria procedem da boca de Deus, Provérbios 2. E hoje nós estaremos aprendendo sobre a prática do jejum. Sabe, algo que as pessoas questionam tanto, tem tantas dúvidas, eu já tive tantas dúvidas. Não é só para a antiga aliança o jejum. Como eu jejuo? Por que eu devo jejuar? Sabe, muitos questionamentos. E o Senhor vai nos dar muitas dicas nesse encontro, amém? E eu deixo eu comento com vocês, se você tem alguma dúvida, curiosidade bíblica, deixa nos comentários aqui do canal mesmo do YouTube as suas dúvidas que nós podemos, estar respondendo aqui nos sábados, amém? E se você não se inscreveu também, você é convidado a participar conosco desse, eu falo projeto, e é um projeto de Deus, amém? Vamos propagar a palavra de Deus, amém? Então, queridos, em relação ao jejum, nós vamos conversar agora. E Deus vai nos instruir com algumas dicas do que eu não devo fazer durante o jejum e por que eu devo jejuar. Você pode estar perguntando já, mas aonde está que eu devo jejuar? Jesus era o nosso maior exemplo. E se ele jejuou, está em Mateus 4, 1, de 1 a 11. Se ele jejuou 40 dias e 40 noites, nós temos o maior exemplo que Jesus fez e nós devemos fazer. E tem uma palavra também em Mateus 6,16 que ele fala assim: quando vocês jejuarem, aí ele dá um monte de dica de comportamento. Depois nós vamos falar sobre esse texto. Então ele quis dizer e ele quer dizer: existe o tempo que vocês devem jejuar. Queridos, o tempo é agora. Nós devemos sim, ter mais essa prática. Amém? E as pessoas perguntam, mas por que é tão difícil jejuar? Porque às vezes nós não entendemos o significado do jejum. Nós não entendemos o porquê que nós devemos jejuar. E uma dica, e eu falo isso e eu sei que é assim, e você vai receber de Deus e você vai confirmar no seu coração, é o momento que nós mortificamos a nossa carne e nós fortalecemos o nosso espírito. O principal é isso que acontece quando estamos tendo a prática do jejum. E nós não devemos, nesse momento do jejum, abrir mão, nos abster só da alimentação. Sabe, às vezes deixamos de comer, podemos deixar de comer, mas se vamos para a televisão, se ficamos pendurados nas redes sociais, se ficamos olhando no relógio para ver se aquele momento de martírio, que você está com muita fome, acabe logo. Isso não é um jejum que agrada a Deus. Não é mesmo. Nós temos que abrir mão de coisas que são lícitas do nosso cotidiano, sabe? Mas que muitas delas são mundanas, viciam as pessoas, viciam no sentido de ter aquela prática rotineira. Temos que abrir mão para estar o máximo de tempo consagrado ao Senhor. Essa é a primeira dica. Nos abster não só do alimento, mas de tudo que nos tira no sentido do foco, dos pensamentos de Deus. Amém? A segunda dica que eu vejo imprescindível, que muitas pessoas elas se perguntam, já me perguntaram, ou talvez você tenha esse questionamento. Eu devo jejuar para alcançar coisas de Deus? Não. Deus não negocia suas bênçãos. Nós não devemos jejuar para ter coisas de Deus. É errado isso. E nem para que Deus resolva uma situação que nós estamos passando naquele momento de aflição, de perda, de conflito. Não, o jejum não é para essa finalidade. Nós devemos jejuar, porque é um momento da gente mortificar a nossa carne, sabe? Ler a palavra, e aí nós começaremos a perceber muitas coisas dentro de nós que nos cegam, e Deus trata de nós, Ele cuida de nós. É o momento de Deus tratar conosco. Eu falo sempre a mesma coisa, mas é como se tirasse os galhos secos, para nós termos novos brotos, sabe? Novas flores e novos frutos nascerem dentro de nós. Deus clareia, Ele faz clarear a nossa mente nesse tempo.
ele dá direções. Sabe, em Atos, no capítulo 13, no versículo 1, Barnabé e Saulo, eles foram separados para uma missão. Mas antes, as pessoas que estavam com eles jejuaram, eles oraram e enviaram esses 2 homens de Deus para uma missão específica. Então, Deus dá direções enquanto estamos jejuando. Outra coisa que as pessoas, você pode ter esse questionamento, eu também já pensei. O jejum, ele purifica? Ele nos purifica das nossas transgressões, dos nossos pecados? Não, não purifica. Mas durante essa prática, sabe, os homens, né, nós nos humilhamos perante Deus, né? Ali é o momento da gente confessar, da gente pedir perdão, sabe? É o momento da gente romper com algumas coisas que estão dentro de nós que não são boas. E aí Deus nos santifica. Mas o jejum por si só não purifica. É que Deus, nós estamos tão sensíveis que nós damos liberdade de Deus nos purificar. A quarta dica que o Senhor nos dá, eu já tive também dúvida, estou me colocando aqui porque eu estou crescendo em Deus junto com vocês, é que o jejum nos dá mais autoridade, poder? Não. A autoridade, em Lucas 10, no versículo 19, diz que ele já nos deu autoridade. Ele deu para os discípulos. Cadê os discípulos de Deus? Ele nos deu autoridade de pisar serpentes e escorpiões e todo o poder do mal, e nada fará a nós dano algum. E a palavra também diz em Efésios 2,6 que nós já estamos assentados nas regiões celestiais à destra de Deus com Jesus Cristo. É numa posição de autoridade que nós estamos hoje. Mas quando nós jejuamos, nós temos que ler a palavra. E essas coisas de conhecimento chegam dentro de nós e nós começamos a praticar. E também não nos dá o poder. Porque o poder já veio sobre nós ao descer o Espírito Santo. Atos 1,8. Então já chegou o poder e já chegou a autoridade. Mas quando eu estou jejuando, eu estou em oração, eu leio a palavra de Deus, o conhecimento chega e eu começo a ter essa prática que já nos foi liberado. Amém? A quinta dica de quando nós estamos jejuando, tendo essa prática, nós não temos que ficar propagando, a não ser que for um jejum coletivo, que a Bíblia cita alguns jejuns coletivos também, que nós nos ajuntamos com pessoas para nós termos a prática do jejum. Mas nós não devemos, né, ficar falando que estamos jejuando, né? Pelo contrário, a palavra diz que nós devemos até ter uma aparência natural, não uma cara de tristeza, demonstrando que nós estamos ali nos separando e ficar falando sobre essas coisas. Em Mateus 6,16, Jesus fala isso. Quando vocês jejuarem, não fique com a aparência de triste, não tem que ter, não demonstrar que tem mais espiritualidade do que o outro, não. Isso não agrada ao Senhor. Amém? Aleluia! É um momento que nós devemos, né? Nós temos para renunciar aos nossos sentimentos que não são bons, os nossos pensamentos, as nossas atitudes, sabe? E começamos aquelas coisas que nos tentavam, que nos enfraqueciam, aquelas coisas que nos cegavam, aquilo vai saindo e nossa mente começa a clarear e nós começamos a refletir a imagem e semelhança do Senhor. Nós começamos a ter mais a mente de Cristo, amém? Nós demonstramos também para Deus nesse tempo a nossa dependência dele. Nós começamos a entregar para ele as nossas carências, né? Nós precisamos dele, nós começamos a falar com ele que nós precisamos dele para superar todos os desafios dessa vida. Amém? Nós ficamos sozinhos com o Senhor e ficamos entregando nas mãos do Todo-Poderoso todas as nossas dificuldades. E com certeza, queridos, ele sabe cuidar das nossas coisas, de nós, da nossa família, muito mais, aliás, do que nós mesmos. Então nós mostramos, nós declaramos e nós ficamos totalmente na dependência de Deus nesse tempo. Temos que estar em todo o tempo, mas é uma demonstração para Deus. Senhor, nós estamos aqui, totalmente dependente do Senhor, para ouvir sua voz, seguir os seus comandos, para nós termos uma vida, aleluia, como a sua vontade perfeita quer. Porque ela é boa,
ela é perfeita e ela é agradável, amém? Eu quero ler um texto com vocês para encerrar, em Mateus, no capítulo 9, no versículo 14, diz assim: Então os discípulos de João vieram e perguntaram a Jesus: por que os fariseus jejuam e os seus discípulos não? Por que nós também, né, os discípulos, por que nós, né, os discípulos de João, os fariseus jejuam e os seus discípulos não jejuam? Aí no 15, Jesus respondeu: como pode os convidados do noivo ficar tristes ou de luto enquanto o noivo está com eles? Jesus estava aqui de corpo presente, amém? Mas virão dias em que o noivo será tirado e então vocês jejuarão. Queridos, Jesus não está de corpo presente mais. Então é um tempo de jejuar, de nos separar. Porque o jejum também, ele não purifica na prática, no sentido do ato em si do jejum, mas Deus nos santifica nesse tempo. Aleluia! Vamos ter essa prática? Vamos ter a prática do jejum. Amém? Eu louvo a Deus pela sua vida. Eu espero que possa ter acrescentado conhecimento para a sua vida, como acrescentou para a minha vida. Nós estamos crescendo, amém? Eu vejo que também, para finalizar, essa prática do jejum, nós queremos dizer para Jesus, para Deus, sabe, para o Espírito de Deus, nós estamos com saudades. Sabe, o noivo ainda não chegou, mas nós já estamos com saudades do noivo. Nós queremos ter experiências contigo, Deus. Sabe, nesse tempo nós falamos assim, nós abrimos mão de tudo. Sabe, tudo que está, às vezes, nos atrapalhando, nós estamos aqui a sós. E Deus fala, aleluia, que esse a sós tem recompensa. Fique em secreto com o Senhor. E no secreto, a própria palavra diz, Ele te recompensará. Queridos, a prática do jejum sempre tem que ser acompanhado da palavra e da oração. Eu vejo que essas conexões são perfeitas, como também é o Pai, o Filho e o Espírito Santo em nós. Amém? Glórias a Deus pela sua vida. Fica na paz do Senhor. Tchau, tchau.